Você já ouviu falar daquele livro antigo que some das prateleiras, some dos sermões e, por algum motivo, fica pendurado nas conversas de poucos conhecedores, como se fosse uma bomba de curiosidade esperando para explodir? O nome é Enoque. E o livro que leva seu nome não é apenas um apêndice de velhas tradições. É um texto que, em certos momentos da história, foi tratado como perigoso, sedutor e até subversivo. Por que então o livro de Enoque foi apagado da Bíblia? Ao menos da maioria das Bíblias que conhecemos hoje. Quem tomou essa decisão? E o que havia nele que tanto incomodou líderes, concílios e talvez poderosos interesses religiosos? Neste vídeo, vamos abrir essa caixa preta. Vamos seguir pistas que passam por textos judaicos, decisões conciliares, interesses políticos e descobertas arqueológicas que atravessam desertos e alcançam a Etiópia, o refúgio onde o livro sobreviveu quando muitos já o tinham esquecido. Não se trata apenas de um conto estranho para assustar noites frias. Estamos falando de ideias que mexem com a cosmologia, com anjos que caem, com gigantes que caminham pela terra e com imagens de juízo e autoridade que desafiam, sim, partes inteiras do pensamento religioso oficial. Ao longo dos próximos capítulos, eu vou guiar você por essa história. Desde a autoria e a relevância inicial do texto, passando pelas passagens mais controversas, os anjos caídos, os nefilins, examinando as decisões históricas que levaram à exclusão, até a redescoberta do manuscrito na Etiópia, e o impacto que tudo isso ainda provoca no cristianismo moderno. E se você acha que proibido é só rótulo sensacionalista, espere até ouvir algumas das razões reais que antigos líderes levaram a sério. Antes de prosseguirmos, já deixa o like, se inscreve no Teolovia e ativa o sininho, porque esse é o tipo de história que rende debate e, francamente, me dá material para muitos episódios. Agora, respire fundo. O que vem a seguir não é leve. E talvez mude a forma como você vê as páginas supostamente sagradas que conheceu até hoje. O livro de Enoque não nasceu como uma obra isolada, perdida no tempo. Ele fazia parte de uma corrente judaica muito antiga, que buscava explicar aquilo que o Gênesis descreve apenas em poucas linhas: a queda dos anjos, o nascimento dos nefilins e a corrupção da humanidade antes do dilúvio. Diferente de muitos textos religiosos, Enoque não deixa nada subentendido. Ele detalha, ele expõe, ele descreve anjos por nome, suas funções, suas rebeliões e suas punições. O autor do texto é atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, aquele que, segundo Gênesis, andou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou. Um detalhe fascinante: Enoque é um dos poucos personagens bíblicos que nunca morreram. Foi levado vivo. Isso deu ao livro um ar de autoridade espiritual profunda. Quem melhor para descrever mistérios celestiais do que alguém que literalmente visitou o céu? Convenhamos, não é todo dia que alguém consegue um tour guiado da realidade divina. O livro circulou amplamente entre judeus e cristãos do primeiro século. Era respeitado, citado e até incorporado às ideias da época. O próprio Novo Testamento ecoa Enoque. Judas 1,14 cita diretamente o livro. Pedro alude aos anjos presos. O conceito de filho do homem, tão presente nos evangelhos, também aparece em Enoque com força impressionante. Mas exatamente aí começa o problema. Quanto mais influência Enoque exercia, mais desconforto gerava. Suas visões eram grandiosas demais, sua cosmologia ousada demais, e seus anjos,
Digamos que eles faziam coisas que alguns líderes preferiam que o público não imaginasse. E assim, um livro respeitado começou lentamente a se tornar incômodo. O livro de Enoque descreve um mundo que a Bíblia apenas insinua. Aqui, os anjos caídos não são apenas rebeldes metafóricos. Eles têm nomes, rostos e intenções. Senjasa, Azazel e outros líderes descem à terra porque se apaixonam pelas mulheres humanas. Eles fazem um pacto, jurando permanecer unidos na transgressão. Uma queda consciente, não um tropeço espiritual. E o resultado? Criaturas gigantescas, os nefilins, seres violentos que devoram o que encontram e corrompem tudo ao seu redor. O que para alguns era mitologia profunda, para outros era perigoso demais. Afinal, se anjos podiam falhar dessa maneira, o que isso dizia sobre a ordem divina, sobre a perfeição celestial, sobre a segurança do próprio cosmos? O livro também acusa Azazel de ensinar aos humanos aquilo que não deviam saber: guerra, metalurgia avançada, feitiçaria, uso de cosméticos e encantamentos. Um anjo ensinando maquiagem proibida. Isso já causa pequenos surtos teológicos até hoje. Os líderes religiosos antigos perceberam rapidamente o problema. Enoque dava detalhes demais. Ele mostrava anjos como seres capazes de pecado, desejo e fraqueza. Isso não encaixava bem em doutrinas rígidas. E quando um texto teológico se torna incômodo, geralmente o futuro dele não é muito brilhante. Quando e por que o livro de Enoque foi banido? O livro de Enoque não foi proibido da noite para o dia. Ele desapareceu aos poucos, como alguém que apaga as luzes de um corredor uma por uma, até que a escuridão se torna completa. Durante os primeiros séculos do cristianismo, ele era usado e citado abertamente. Mas, conforme a igreja crescia, certas ideias passaram a ser vistas como incompatíveis com o dogma que se formava. Concílios começaram a decidir quais livros seriam considerados inspirados e quais seriam deixados de fora. O problema? Enoque falava demais sobre anjos caídos, magia proibida e um universo espiritual de múltiplas camadas, ideias consideradas perigosas para uma igreja que buscava unidade doutrinária. Outro ponto crítico. Enoque descreve o Filho do Homem, uma figura messiânica, antes de Cristo existir historicamente. Isso gerava debates intensos sobre se o texto teria influenciado parte da teologia cristã ou se era profecia literal. Em ambos os casos, complicava. A solução encontrada pelos líderes foi simples e eficiente. Não proibiram, não queimaram. Simplesmente pararam de copiar o texto em novos manuscritos. Um delete medieval, bem no estilo antigo. Sem cópias, o livro some. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele sumiu da maior parte do mundo, quase como se nunca tivesse existido. A igreja escondeu o livro, mito versus realidade. Essa é a pergunta que ecoa em fóruns, blogs e vídeos. A igreja escondeu o livro de Enoque? A resposta não é tão simples. Sim, ele foi excluído do cânon. Sim, deixou de ser copiado. Sim, desapareceu da tradição ocidental por mais de 1000 anos. Mas isso não significa que houve uma conspiração secreta escondendo o texto em cofres subterrâneos. A exclusão foi mais política, mais prática. O livro era controverso, difícil de conciliar com doutrinas e cheio de ideias consideradas perigosas para a estabilidade religiosa. Por outro lado, dizer que não houve tentativa de apagar sua influência também seria ingenuidade. Quando um texto entra em conflito direto com a construção teológica de uma instituição poderosa,
ele não ganha exatamente um lugar de honra. A igreja não precisou escondê-lo fisicamente, bastou deixá-lo morrer por inanição. Estratégia eficiente. Se você não pode derrotar algo, pare de imprimir. Mas existe um detalhe fascinante. Enquanto o mundo ocidental esquecia Enoque, um país jamais o abandonou. A Etiópia preservou o livro de Enoque por séculos, como se fosse um tesouro espiritual guardado em segredo. Lá, ele nunca deixou de fazer parte do cânon religioso. Era lido, estudado e reverenciado. Quando exploradores europeus encontraram a versão completa no século XVIII, ficaram chocados. Era como abrir uma cápsula do tempo, intacta. A partir daí, estudiosos começaram a perceber algo perturbador. Diversos conceitos do Novo Testamento tinham paralelos claros em Enoque. O julgamento final, o Messias pré-existente, os anjos vigilantes, o abismo dos demônios, a punição dos nefilins. Tudo isso ressurgiu como um fantasma teológico, questionando o quanto do cristianismo primitivo fora moldado por tradições que nunca chegaram ao público moderno. Hoje, o livro de Enoque divide opiniões. Alguns o veem como revelação espiritual profunda, outros como ameaça doutrinária, e outros ainda como um mistério histórico incômodo. O tipo de texto que, quando reaparece, obriga todo mundo a repensar o que achava que sabia. Nada como um livro de 2000 anos para bagunçar debates atuais. Se Enoque tivesse permanecido na Bíblia, a visão moderna sobre anjos, demônios, cosmos e messianismo seria completamente diferente. Talvez nossa compreensão espiritual fosse mais complexa, talvez mais confusa, ou talvez mais verdadeira. O que resta é a pergunta: ele foi excluído porque era perigoso ou porque era verdadeiro demais? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Teolovia e comenta. Você acha que o livro de Enoque deveria voltar para a Bíblia? Só não vale dizer que vai colocar na sua cabeceira. Esse livro não dá sono, dá é dúvida.